você pensa quando ouve a expressão serial killer? Pelas histórias mais relatadas no mundo, talvez pense em um homem nascido em uma família com severos problemas entre seus membros. Raramente virá à sua mente uma mulher ou até mesmo uma criança. E quando falamos sobre as vítimas desses assassinos? Muito provavelmente virá à sua mente mulheres de diversas idades, mas no caso aterrorizante de hoje, veremos as vítimas mais improváveis como alvo para esses monstros. O alvo dessa serial killer não eram homens, tampouco mulheres. Seu alvo eram crianças. Para ser mais específico, bebês. Bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. E hoje o nosso canal traz a história da apavorante serial killer, Amélia Elizabeth Dyer. Nascida em 1837, ela foi uma das maiores assassinas em séries em toda a história, matando crianças aos seus cuidados durante um período de mais de 20 anos na Grã-Bretanha vitoriana. Será que essas mortes ficaram impunes naquela época? O que será que aconteceu com essa criminosa? Se você está interessado em saber sobre esse caso, já vai deixando aqui o seu like e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para ter mais acesso a conteúdos como esse. E vamos ao caso. Ao contrário de muitas pessoas daquela época, Amélia não vinha de uma família pobre. Ela era a mais nova de 5 irmãos, 3 rapazes, Thomas, James e William, e uma irmã, Anne. Era filha de um sapateiro chamado Samuel Hobler e de Sarah Hobler. Muitas mulheres da época eram proibidas de serem alfabetizadas, mas Amélia aprendeu a ler e escrever e com isso desenvolveu uma paixão por literatura e poesia. Mas apesar de não passar por qualquer dificuldade financeira, sua infância foi marcada pela doença mental da sua mãe, causada pela febre tifoide. Sua mãe costumava ter atitudes violentas e a menina foi obrigada a tomar conta dela até morrer em 1848. Toda essa agressão teve um grande impacto na mente de Amélia e em suas ações. Depois da morte de sua mãe, Amélia viveu com uma tia em Bristol durante um tempo até conseguir trabalhar como aprendiz de uma fabricante de espartilhos. O seu pai morreu em 1859 e com isso seu irmão mais velho, Thomas, herdou todo o negócio de sapatos da família. Isso causou ira em Amélia, que acabou se distanciando de seus irmãos e em 1861 acabou se mudando para outra cidade. Foi então que ela se casou com George Thomas. Ele tinha 59 anos na época e os dois mentiam sobre a idade na certidão de casamento de forma a reduzir a diferença de idade. George tirou 11 anos da idade e Amélia adicionou 6 anos. Após se casar com George, Amélia estudou para ser enfermeira e foi através de uma parteira chamada Ellie Denny que Amélia aprendeu uma forma simples de fazer dinheiro. Ela usava sua casa para acolher jovens mulheres que tivessem engravidado de forma ilegítima, ou seja, que engravidaram fora do casamento. Algo extremamente perigoso para uma mulher daquela época. E depois levava os bebês para adoção ou deixava apenas que eles morressem de fome ou por maus tratos. Na Bretanha vitoriana, em 1834, houve um ato de emenda da lei da pobreza que incitou a prática de venda de bebês, pois era algo muito lucrativo. E após essa emenda, então, as pessoas iam até as agências de adoção ou orfanatos em troca de pagamentos regulares ou únicos. Muitos negócios foram criados com o intuito de cuidar dessas jovens mães ou até o nascimento dos bebês não desejados que eram deixados em posse dessas enfermeiras. Algumas enfermeiras que ficavam encarregadas de cuidar desses bebês, fosse para adoção ou para pôr fim às suas vidas, quando não tinham o intuito de vendê-los, elas simplesmente deixavam os bebês passando fome, para poupar dinheiro e até mesmo para apressar a morte deles. Só que os bebês, que eram muito barulhentos, eram sedados ou com álcool ou com ópio. Muitas crianças morriam quando eram sedadas, especialmente com o ópio, porque muitas delas chegavam a overdose. E às vezes elas só dormiam, mas como elas não eram alimentadas, resultava em morte por desnutrição ou por fome.
E as mães que resolveram dar suas crianças para essas enfermeiras não conseguiam sequer perguntar sobre suas crianças para a polícia, pois tinham medo e até mesmo vergonha de suas ações. E este era o mundo de Amélia, participando da morte de vários bebês. Porém, ela teve que deixar a enfermagem com o nascimento da filha, Ellen Thomas. E em 1869, seu marido George Thomas morreu, e Amélia começou a ter problemas financeiros. Ela precisava urgente de dinheiro. Então ela voltou a vender crianças e a tomar conta de mulheres grávidas. Nas suas propagandas e reuniões com clientes, ela garantia ser respeitável, casada e que providenciava uma casa segura e com amor para as crianças. Mas a verdade é que Amélia começou a matar os bebês assim que os recebia, evitando os custos e inconveniências de deixar as crianças morrerem por negligência e fome, ficando assim com mais lucros. E em 1879, Amélia foi apanhada depois de um médico ter suspeitado sobre o número de mortes de crianças que ficavam aos seus cuidados. Mas ao invés de ser condenada por homicídio, ela foi condenada a 6 meses de trabalho por negligência. Depois de sua libertação, ela começou a fazer palestras em hospitais psiquiátricos sobre a sua instabilidade mental e tendências suicidas. Ela dizia ter adquirido tudo isso após a sua condenação. Amélia começou a abusar de álcool e produto à base de ópio antes de sua carreira de assassina, e a sua provável instabilidade mental pode ser relacionada com seu abuso de drogas. Em 1890, Amélia cuidou de um bebê ilegítimo de uma governanta. Quando voltou para visitar a criança, a governanta suspeitou que havia algo de errado com o bebê e o despiu para ver se tinha uma marca de nascença no quadril e percebeu que a criança não tinha. Com isso, ameaçou acusá-la. Amélia, para fugir da situação, bebeu 2 garrafas de láudano numa tentativa de tirar sua vida, mas seu abuso de longo prazo deu a ela tolerância a produtos com ópio, e ela acabou sobrevivendo. Amélia então continuou a vender os bebês e assassiná-los. Então teve uma ideia. Ela parou de procurar os médicos para pedir as certidões de óbito e começou a livrar-se dos corpos pessoalmente sem qualquer interferência. Mas isso começou a atrair atenções indesejadas. A polícia começou a ficar alerta, pois os pais das crianças começaram a procurá-las. Então ela e a sua família começaram a se mudar com frequência para cidades diferentes, para escapar dessas suspeitas, permanecendo anônimas e continuar, claro, o negócio. Durante anos, Amélia usou vários nomes falsos. Em janeiro de 1896, Evelina Marmon, uma empregada de bar de 25 anos, deu à luz a uma filha ilegítima chamada Doris. Rapidamente procurou ofertas de adoção e colocou um anúncio no jornal Bristol Time Mirror, que dizia: "Precisa-se de mulher respeitável para ficar com criança pequena." Marmon pretendia trabalhar para mais tarde recuperar sua filha. Por coincidência, junto do seu anúncio estava um que dizia: "Casal casado, sem família, deseja adotar uma criança saudável. Temos uma boa casa de campo." Marmon respondeu ao anúncio e logo recebeu a resposta positiva do suposto casal. Evelina Marmon pretendia pagar um valor mais baixo pela sua filha, mas Mr. Harding, que era o nome que Amélia usava no anúncio de jornal, insistiu que o pagamento fosse maior e, como Marmon estava desesperada, acabou concordando. Amélia então foi de encontro a Marmon, que ficou surpresa pela idade avançada da senhora. Mas, como Amélia tratou Doris com doçura, Evelina entregou sua filha em uma caixa de papelão, com algumas roupas e o valor pedido. Poucos dias depois, recebeu uma carta de Amélia, dizendo que estava tudo bem com Doris. Marmon escreveu de volta, mas não recebeu resposta. Mal sabia Marmon que Amélia pegou a fita do vestido de Doris, enrolou 2 vezes em volta de seu pescoço e deu um nó. Amélia e uma mulher que agora era sua cúmplice, a qual conheceu em uma das suas palestras no hospital psiquiátrico, envolveram o corpo do bebê em um guardanapo. Chegaram a ficar com algumas das roupas de Doris e penhoraram o restante. No dia seguinte, no dia 1º de abril de 1896,
Outro bebê chamado de Harry Simons foi levado a Amélia, que retirou a fita do pescoço de Doris e usou para estrangular o novo bebê de 3 meses. E no dia 2 de abril, ambos os corpos foram colocados em um saco com tijolos para adicionar peso, e Amélia jogou em um rio próximo. Uns dias antes desses assassinatos, em 30 de março de 1896, um saco foi retirado do rio por um barqueiro e continha o corpo de uma menina que mais tarde foi identificada como Helena Fry. O detetive Anderson, que era responsável pelo caso, fez uma descoberta importante usando uma análise microscópica do papel de embrulho. Ele decifrou um nome legível e estava escrito Sra. Thomas. Essas provas foram suficientes para levar a polícia a Amélia, mas ainda não tinham provas suficientes para ligar diretamente a qualquer crime mais sério. Outras provas adicionais, através das testemunhas, fez com que a polícia pusesse a casa de Amélia sob vigilância, sem que Amélia soubesse de nada, pois a polícia tinha receio que ela fugisse se soubesse de algo. Então os policiais decidiram usar uma jovem mulher como isca, esperando que conseguisse um encontro com Amélia para negociar os seus serviços. Amélia estava à espera da cliente, mas ao invés de encontrá-la, encontrou os detetives à espera na sua porta. E no dia 3 de abril, a polícia entrou na casa de Amélia. Eles não encontraram restos mortais, mas existiam várias outras provas, incluindo a fita branca de Doris, telegramas sobre arranjos de adoção, recibos de penhores sobre roupas de crianças, recibos de publicidade e cartas das mães perguntando sobre o estado de suas crianças. A polícia calculou que nos meses anteriores, pelo menos 20 crianças foram colocadas aos cuidados de Amélia. Porém, durante várias décadas, calcula-se que Amélia matou cerca de 400 bebês e crianças, fazendo dela a maior serial killer de todos os tempos. Helena Fry, bebê encontrada no rio que levou até a pista que Amélia era assassina, foi assassinada e deixada na casa de Amélia por 3 semanas. Mas o cheiro de decomposição levou a Amélia a jogar a bebê no rio. Como não colocou peso suficiente no saco, foi descoberta facilmente. Amélia Dyer foi presa em 4 de abril e acusada de assassinato. Durante o mês de abril, o rio Thames foi revistado e mais de 6 corpos foram encontrados, incluindo Doris e Harry Simons, que foram as últimas vítimas de Amélia. Os bebês foram estrangulados com a fita branca, que Amélia mais tarde disse à polícia que era para distinguir quais eram os bebês que ela matou. No inquérito sobre as mortes, no início de maio, não foram encontradas provas que provassem que sua filha e seu genro estavam também envolvidos nessas mortes. E em 22 de maio de 1896, Amélia Dyer foi julgada como culpada de homicídio de Doris Marmon e Simon. A única defesa de Dyer era a sua insanidade. Ela esteve internada em um asilo por 2 vezes em Bristol. Contudo, a acusação argumentou com sucesso que as suas exibições de estabilidade mental foram uma máscara para evitar suspeitas, e ela foi julgada como consciente por seus crimes. Bastaram apenas 4 minutos e meio para o júri dar como culpada o veredito. Ela passou 3 meses na solitária e foi visitada pelo capelão na noite anterior à sua execução. E ele perguntou se ela tinha algo a confessar. Ela então ofereceu a ele uns cadernos, os quais ela escrevia suas confissões de tudo que havia feito, e ela disse: "Isto é o suficiente?" Amélia então foi enforcada por James Billingham na prisão de Newgate, numa quarta-feira, 10 de junho de 1896. No andaime, ao ser questionada se tinha algo a dizer, ela disse: não tenho nada a dizer. E às 9 horas da manhã, ela caía sem vida. É incerto dizer quantas crianças Amélia Dyer matou. Contudo, inquéritos, as mães, provas de outras testemunhas e alguns materiais encontrados na própria casa de Dyer, incluindo cartas e várias roupas de bebês, apontam para centenas de crianças. Após o ocorrido, as leis de adoção se tornaram mais rígidas, dando às autoridades locais poderes para policiar as vendas de bebês, na esperança de acabar com esses abusos.
Mas apesar de tudo, o tráfico e abuso de crianças não parou. Uma curiosidade que muitos podem não saber é que algumas pessoas da época sugeriam que Amélia Dyer era Jack o Estripador, que matou mulheres da vida através de abortos. Mas não existe qualquer prova que ligue Amélia às mortes de Jack o Estripador. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Um caso devastador que acaba com a alma de qualquer ser humano ao pensar que pequenos seres indefesos foram mortos como simplesmente nada por pura ganância, por poucas moedas. Alguns torturados pela fome demoravam muito tempo para perder a vida e alguns, pelas mãos da dor, tinham suas vidas tiradas de forma rápida. Quando penso que já contei o pior caso do canal, vem um para mostrar que há algo ainda pior para ser contado, pois, como vemos, não existe limite para a maldade humana. Me despeço com a maior das indignações e agradecendo a todos que assistiram o vídeo até o final. E já te convido para assistir o próximo vídeo na próxima semana. Uma ótima semana a todos.